Fala, torcida palmeirense. Palmeiras em si aqui com você de novo. Antes de mais nada, eu vou estar pedindo para você estar se inscrevendo no canal, compartilhando nossos vídeos e conferindo a sua inscrição. O Palmeiras hoje fez um jogo muito ruim, mas antes da gente falar do jogo, eu queria estar mostrando algumas situações aqui em relação ao nosso treinador. Hoje teve duas situações uma durante o jogo e uma durante a coletiva, onde deu para perceber nitidamente a pressão que ele está sentindo com essa situação a qual o Palmeiras está passando. Durante o jogo, faltando 5 minutos para o final do jogo, teve uma imagem que a TV mostrou e que dava para perceber nitidamente a apreensão no rosto dele. E durante a coletiva também. Teve alguns momentos a qual ele foi confrontado por algum jornalista, a questão da criatividade do time, e aonde ele, quando ele se encontra nessa situação, ele se coloca extremamente na defensiva e responde fazendo perguntas ao jornalista, ou não deixa o jornalista completar a sua própria pergunta. Eu vou estar mostrando um trechinho aqui, abrir o áudio para vocês, e depois a gente vai falar a respeito, tanto essa questão e uma questão relacionada à torcida que eu quero discutir com vocês. Então, boa noite, Pedro Marques, da Jovem Pan. A gente acompanha o Palmeiras nessa temporada, no final também do ano passado. É um time que investe em lances individuais com o Estevão e cruza muitas bolas na área. Você não acha que falta repertório? Não é muito pouco para esse time do Palmeiras, devido à qualidade dos jogadores e o seu tempo de trabalho aqui no Brasil? Como é que foi a jogada do Lopes, do gol que falhou? Um cruzamento. Como? Foi um cruzamento que o Lopes ganha na frente. Foi um quê? Um cruzamento, um lançamento. lançamento. Foi um passe. Como é que foi lançamento? Foi um lançamento. Como é que foi ontem o gol espetacular do Internacional? Eu acho que você... Não, como é que foi, sabe? Você deveria analisar o Palmeiras, não os outros times, né? Não, eu analiso a forma que mais gols faz. E para que você saiba. Tá aí, ó. Duas situações da mesma pergunta. O confronto do jornalista em relação à falta de criatividade dele. Essa pergunta também foi feita após o jogo, depois da final do Campeonato Paulista. E a outra questão ao qual ele se sente desconfortável também é após o confronto do jornalista em relação a essa falta de criatividade, ele entra num confronto verbal com o jornalista também fazendo perguntas. Então, é nítido, né, o desconforto em que ele se encontra. E agora eu quero mostrar para vocês um trecho da entrevista, que foi duas partes a qual me chamou a atenção, onde ele fala do comportamento da torcida. Eu quero ver se você vai entender comigo essa parte da entrevista. Que deixa marcas, mas temos que continuar a trabalhar. Como te disse, não jogamos com uma equipa qualquer, jogamos com um adversário que, tal como nós, vocês viram, eles a cantar, somos campeões. Por acaso, nos 2 anos que nós fomos campeões, eu nunca vi isso nos nossos torcedores ao longo do ano a cantar isto. Viram-os a cantar, somos campeões. É isso que nós vamos procurar fazer nesta. Vocês perceberam, eu quero estar errado, mas no meu ponto de vista, eu acho que ele está questionando a torcida pelo fato de a torcida do Botafogo estar cantando dentro do nosso estádio é campeão, somos campeões, e ele está cobrando um comportamento semelhante ao da torcida do Botafogo em relação à nossa torcida. Ou ele está entrando em contradição, ou estou enganado, porque há algum tempo atrás, se eu entendi, a torcida do Botafogo, ela fez esse canto de forma provocativa à torcida do Palmeiras, né? Dentro do nosso estádio, dizendo que é campeão. Então, para mim, foi uma provocação. E se ele está cobrando isso da torcida do Palmeiras, a gente tem que lembrar o Abel Ferreira em que, nos momentos em que a torcida se levantou para fazer qualquer tipo de provocação ao time adversário, à torcida adversário, ele pediu para a nossa torcida se calar. Então, eu acredito que se foi dessa forma a cobrança a qual ele está se referindo, então eu acredito que ele perde totalmente a razão e ele não tem o direito de estar cobrando a torcida. Em relação
Em relação à partida, né, eu fiz algumas anotações aqui, né, é um jogo muito ruim, né, a gente percebemos que o Abel, ele vem trabalhando desde o início da dessa estadia dele no Palmeiras, com jogadores jovens, um time muito coletivo, né, é um time, como eu sempre comentei, sem muitas estrelas, e a partir do momento em que o Abel começou a ganhar nomes e jogadores de qualidade, eu comecei a entender que, com a qualidade que a gente entende que o Abel tem, o trabalho dele fluiria com muito mais agilidade, tanto é que ele cobrou, né? Ele cobrou a nossa diretoria em relação a jogadores, né? A compra de jogadores, né? Ele mesmo falava que o Palmeiras estaria apenas vendendo e não estaria comprando. Ele perdeu muito jogador sem reposição. Só que agora, nesse exato momento ao qual a gente tem esses jogadores, tá certo que a gente não tem os jogadores todos disponíveis, mas no meu entender, no meu ponto de vista, ele deveria, no mínimo, estar apresentando um futebol de melhor qualidade. E o que eu enxerguei nessa partida de hoje? Um jogo ruim, uma defesa espaçada, a defesa que sempre foi uma referência da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Todo mundo se referia à Sociedade Esportiva como um time muito compacto, muito ajustado defensivamente, a qual se fizesse um gol, dificilmente perderia o jogo, porque dificilmente tomava gol, né? E hoje a gente viu uma defesa espaçada, uma defesa vulnerável, um meio-campo improdutivo. Eu não vi o meio-campo do Palmeiras ganhar uma bola desde o primeiro tempo até o final do jogo. Um ataque sem repertório, né? Tendo em vista que, querendo ou não, mesmo a gente não tendo todos os jogadores disponíveis, a gente ainda tem jogadores de qualidade do meio para frente, né, como o Rafael Veiga. Hoje foi a estreia do Lucas Evangelista, jogador de qualidade também, canhoteiro. Então, o Estevão, né? Então, no mínimo, a gente deveria ter um pouquinho mais de qualidade, um trabalho bem mais elaborado da parte do meio para frente, e a gente não está enxergando isso. A gente está enxergando um Palmeiras espaçado, um Palmeiras vulnerável, um ataque sem repertório, o Rafael Veiga inoperante, uma busca excessiva pelo Estevão, dando a entender que o Palmeiras literalmente está sem repertório, sem nada para entregar, no qual sobrecarrega o garoto, que com certeza sempre será bem marcado pelo adversário, porque tendo em vista a qualidade, né? Vocês viram a jogada a qual ele deixou o zagueiro do Botafogo hoje no chão, praticamente encostado na linha lateral. Então é um jogador de muita qualidade, só que a gente não pode esperar que as coisas se resolvam somente na qualidade do Estevão. Sem criatividade alguma, o Vitor Roque ainda, desde quando o Vitor Roque chegou, ele não recebeu ainda uma bola em ponto de finalização. Então, infelizmente, o Palmeiras tem apresentado esse futebol pífio, né? Esse futebol medíocre, né? Hoje foi a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, um ponto dentro de casa. Eu acreditava que, devido a essa fragilidade ao qual o Botafogo se encontra nesse momento, por ter perdido ainda bons jogadores do time que foi campeão ano passado, com um treinador adentrando aí há um mês de trabalho dentro do clube, então eu aguardava assim uma vitória da Sociedade Esportiva Palmeiras, a qual não aconteceu. E vocês vejam que todo o pessoal da imprensa, o pessoal da mídia esportiva, a mídia palmeirense, vem falando a mesma coisa, né? Que o técnico do Botafogo está trabalhando há um mês no Botafogo, e hoje o Botafogo apresenta mais repertório do que a Sociedade Esportiva Palmeiras. A gente entende, o Abel Ferreira
salientou algumas coisas em relação a isso na coletiva dele, em relação à falta de alguns jogadores que ainda não estão à disposição. Então, eu acredito que está todo mundo comentando, todo mundo botando pressão no Abel Ferreira. Eu acredito que a Leila Pereira e o Anderson Barros não vão chegar a esse ponto de estar trocando o Abel Ferreira, demitindo o treinador, principalmente no começo do campeonato. Então, eu acredito, né, e aguardo para que durante as próximas partidas e durante os próximos dias, os jogadores que ainda não estão disponíveis, eles se incorporem ao elenco e o Abel consiga estar efetuando um trabalho de melhor qualidade, tendo em vista que a gente tem aí, né, o Lucas Evangelista, que entrou agora, fez a sua estreia no dia de hoje. A gente tem ainda Paulinho para estrear, que no meu ponto de vista, eu acredito que deve ocupar o lugar do Facundo. Quem mais? O Maurício, que está se recuperando de lesão, é um jogador que fez bastante falta aí nos últimos jogos aí do Campeonato Paulista. Então, eu acredito que o Abel vai ter material humano de qualidade e não vai ter desculpa para não fazer um bom trabalho. Eu ainda quero acreditar no Abel Ferreira, né? E eu acredito que com esse material humano ele vai ter condições de fazer um bom trabalho. E, então, o que nos resta agora é aguardar e ver o que vem pela frente aí para a gente, tendo em vista que agora a próxima semana que está entrando aí, a gente vai ter uma partida pela Libertadores, o Abel vai preparar o time e a gente vai aguardar para ver o que vai acontecer. Tá beleza, pessoal? Então, vamos aguardar. Vou pedir para você se inscrever no canal, dar aquele like para a gente, confere a sua inscrição, compartilhe o nosso vídeo e para fazer o canal do Palmeiras esse ia crescer. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.